galera do terceiro ano. Aqui nós fizemos uma improvisação para vocês, um quadro negro, para mim poder me orientar, ter um norte para poder apresentar para vocês alguma coisa. E aqui, simples, mas eu estou começando a falar para vocês de principais doenças do feijão, fazer os vulgares. Eu comecei em ordem alfabética, antracnose, coletótrico, tá? Se vocês não conseguirem escreverem por falta de visualizar minha letra aqui minúscula, eu te levo em conta pelo fato de não transmitir bem no celular. Mas eu posso estar enviando no Classroom. Ó, sintomas, as lesões de antracnose podem atingir a parte aérea, então ultrapassa o terço médio da planta. Ultrapassando o terço médio da planta, a gente pode ver que ocasionou algumas lesões a partir da disseminação, que ela é feita justamente num clima ameno e num clima que esteja bem úmido. Esse clima úmido pode ocasionar várias lesões dessa doença. Elas são, nas folhas geralmente, elas são alongadas, de cor avermelhada ou marrom escura, tá? Ocorrem geralmente na parte inferior e algumas vezes na superior. Aqui eu coloquei a temperatura geral que a gente pode encontrar nas folhas diagnosticadas com a doença, que é de 13 a 26 graus Celsius. E o manejo, que está um pouco mais para baixo aqui. Então, galera, para todo tipo de doença a gente tem que ter um manejo adequado, né? A gente já falou bastante em algumas matérias o ano passado, né? Tanto na minha, tanto de outros professores, e o manejo adequado é que vai favorecer. Então, para todo tipo de doença ocasionada em alguma planta, a gente usa um manejo adequado. Isso aqui é a base de estudos. As empresas, os institutos brasileiros levantaram o maior número de informação para a gente adaptar nosso campo, eles a campo experimental e nós a campo comercial, colocar uma cultivar e ter uma amplitude para poder fazer, junto ao zoneamento agroclimático, a gente poder ter a segurança. E nesse caso, na antracnose, que é uma doença que vem pela semente, normalmente ela vem de sementes não certificadas, vem de sementes que não tem tanta segurança técnica, e você arriscar a sua confiança numa semente desta maneira, você pode levar um grande prejuízo. A doença pode aparecer, disseminar através da semente. Então, uma das soluções é o uso de sementes de cultivares resistentes, certificados e sadias. As cultivares resistentes a gente pode encontrar numa circular técnica e tal, uma cultivar resistente, um portfólio falando sobre ela, e são informações garantidas que a gente está comprando material sadio e um material certificado também, de uma empresa confiável, né? Tem que saber de onde está sendo comprado. O tratamento químico tem algumas propriedades que utilizam dessa ferramenta bastante importante, que é a aplicação de um fungicida na semente. Esse tratamento de semente ele ajuda muito no instar, que no prazo de validade da semente, e isso daqui utiliza de forma que a aptidão e a segurança do funcionamento do fungicida, se não passar do prazo de validade, ele vai estar executando bem o trabalho que a gente precisa, tá? O controle da doença mais eficiente é a aplicação de fungicidas sistêmicos, tá? Guardem essa informação, que é uma informação utilizada normalmente em vários portfólios, normalmente em várias formas de ação e tomada de decisão na aplicação de fungicidas em algumas das doenças do feijão e também na soja, milho e trigo. Voltando ao nosso quadro improvisado, aqui eu estou com a ajuda
minha grande assistente, colaboradora e companheira. Ela está me ajudando aqui e eu coloquei de forma de conexão sobre aquilo que a gente estava falando sobre as doenças. A gente tem um conteúdo para incluir no bimestre, que são as cultivares recomendadas. Eu já até falei um pouco em sala de aula. E aqui eu usei como exemplo a esteio. A gente viu lá no portfólio, lá em Ponta Grossa. Algumas informações vocês já conhecem. E a esteio é um feijão preto, né? Então esse feijão preto é produzido no Centro-Sul, em várias outras empresas. E então, o que eu quero dizer para você, a região que ela é plantada é no Paraná e em diversos outros estados, Minas, tá lá no Sudeste, tá no Centro-Oeste. E aqui são as características dela. As características que chamam a atenção para essa cultivar, eu quero falar um pouco, aqui embaixo, sobre o que ela é suscetível com a doença e qual que ela é intermediário, qual que ela é resistente. Eu ilustrei a nossa cultivar, aqui a esteio, as informações gerais sobre as doenças. Vai ficar melhor de vocês compreender, talvez meu desenho ainda não está de forma didática o suficiente, mas vocês já vão começar com a minha explicação aonde que acontece tal doença, se é nos primeiros internódios, se são no terço médio, se é no ápice, se é na raiz, tá? Vamos começar aqui no terço médio da planta. Aqui tem uma folha, tá com um R bem aqui. Esse R significa que é resistente a tal doença. A esteio ela é resistente a mosaico comum. Mosaico comum, como vocês conhecem, é da Bemisia tabaci, que é a mosca branca que transmite esse vírus no mosaico. Aqui temos a mancha angular, já na folha subsequente aqui. E esse S bem grande está dizendo que é susceptível. Então ela, nas condições ambientais favoráveis à proliferação da doença, vai acontecer com que ela seja susceptível a esteio. Aqui embaixo, e a antracnose, que é a primeira doença que eu comecei a conversar com vocês, ela é moderadamente susceptível. Então ela tende, nessa cultivar, a aparecer, mas não de uma maneira tão severa, tá? Aqui desse lado a gente tem o crestamento bacteriano como susceptível. Como vocês sabem, é difícil uma cultivar com uma resistência a um crescimento bacteriano por falta de... É muito difícil. As condições de umidade favorecem muito o acúmulo de bactérias. A ferrugem. Ferrugem, ela já é intermediária, ela fica numa escala entre susceptível e resistente. Ferrugem, quando estoura a ferrugem, geralmente tanto no feijão, tanto na soja, é bem severo, né? Vocês já sabem disso. Aqui é o mosaico dourado, né? Que não é em todas as regiões, como também o mosaico comum, não é em todas as regiões que tem uma grande disseminação. O mosaico dourado já é bem susceptível, ao contrário do mosaico comum, que é resistente. Aqui embaixo na raiz, estamos falando da murcha de Fusarium, Fusarium sporo. Fusarium pega, ele pode causar o damping off, que é o tombamento da planta. Geralmente é da plântula, né? Acontece no estádio fenológico V3, V4, V2. A murcha de Fusarium acontece aqui na raiz, tá? Então, ela nessa cultivar,
E a multidifusário, aqui na raiz, a gente encontra ela como susceptível na cultivar esteio. Então, nessa parte, é isso. Eu coloquei as características em forma ilustrada, ainda não consigo colocar de forma mais ampla, ainda estamos em manutenção aqui para o nosso quadro negro, mas é para mim ter um norte mesmo para poder estar explicando para vocês alguma coisa. E se eu estivesse na sala de aula hoje, eu estaria explicando algo mais parecido com isso, tá? Eu quero que vocês comecem a decorar uma parte sobre que as cultivares existentes têm características, a antracnose como ela acontece, qualquer cor, sintoma e controle. Não tem nada tão difícil.